Ah, show! Tudo bem? Tudo bem? Meu Deus, Cadê, cadê seu essas café? aqui, afinal de contas, é Tá um meio ruim. papo com café, né? Tá dando um delay, mas todo mundo tá na internet, não tem jeito. Se ficar muito ruim, a gente tenta de novo. Mas acho que vai dar certo. E Eu aí, acho. tudo bem? Como é que você tá nessa quarentena? Trabalhando bastante, home office, mas é bom, né? É, É um novo modelo de trabalho. E você? é verdade. Também. Aproveitando, né, para aprender coisa nova, fazer coisas que a gente não tem tempo de fazer enquanto está trabalhando, né? É isso que é interessante, né? Às vezes a gente preconiza tanto algumas coisas e aí quando você tem um tempinho você fala, nossa, tem coisas bem interessantes para aprender também. Com certeza, com certeza. Principalmente essa parte de Então, mídia Cíntia, social. contando aqui para o pessoal, né, desse nosso encontro, a gente pensou nesse bate-papo, né, porque a gente sempre, você como promotora, sempre tem questões, perguntas, né, que vêm de clientes, então acho que é bacana a gente aproveitar esse momento também para mostrar para todo mundo quais são as dúvidas, que às vezes é dúvida de outras pessoas, né? A gente acaba tendo várias perguntas, normalmente do mesmo sentido, nos laboratórios em que visita, nos cursos e tudo mais. E foi legal que esses dias, a Aham. partir do momento que a gente começou a publicar aí a chamadinha da live, várias pessoas começaram a mandar perguntas. Então foi bem interessante por conta disso. Até listei algumas, peço desculpas às pessoas que eu não consegui fazer todas as perguntas. A gente vai tentar otimizar esse tempo. Mas assim, já tem algumas É, perguntas bem interessantes para você. que legal. Não, mas é legal também que o pessoal vai poder deixar pergunta aí, e conforme a gente vai lendo, a gente vai tentando responder, Sim, sim. né? É, como a gente sabe assim que você trabalha, você já fez parte da equipe Laborental, uma parceira nossa bem forte até hoje. E a gente sabe que você trabalha com resina há bastante tempo. Então, assim, Uhum, duas coisas. Primeiro, eu gostaria de saber há quanto tempo que você trabalha com a resina foto. E uma uhum. outra coisa também, pelo fato de você trabalhar bastante com resina foto, o que te levou a trabalhar mais com ela do que com a cerâmica? O que você pode falar um Tá. pouquinho para gente sobre Vou isso? contar um pouquinho da minha história, né? Então, eu me formei em 2000, 20 anos já. E aí, eu fiz estágio em alguns laboratórios lá no interior, deixa eu ver se essa altura aqui fica melhor. E depois eu fui trabalhar na faculdade lá na Unifran. E aí lá eu tive bastante contato com essa parte estética. Eu participava de um curso de dentística, de estética lá, e eu fazia algumas peças em resina foto. E foi aí que eu comecei a gostar muito de resina. E ao mesmo tempo aí eu comecei a fazer estágio em outro laboratório para começar a aprender melhor a resina foto. Foi lá com o Chiquinho, lá em Franca, e na época ele usava o Art Glass, que era a resina que estava em alta, né? E depois de acho que um ano e meio, eu comecei a fazer meus próprios trabalhos, né? Em casa mesmo. Eu lembro que foi no comecinho eu trabalhava em casa, então eu comprei um fotopolimerizador, comprei as resinas e comecei a fazer para esse curso de estética. E a primeira resina que eu comecei a usar com os meus casos foi a Solidex. Então, bem no comecinho eu já estava usando a Solidex e aí fiquei muitos anos, né, usando Solidex. Depois de muito tempo eu fui aprender a fazer cerâmica, mas a resina sempre foi o que eu mais gostei de trabalhar. Eu sempre gostei muito de resina. E continuo até hoje. Aí por um tempo eu comecei a ter muito caso de IMEX, né? Mas agora tem muito dentista voltando a trabalhar com resina foto. Muito dentista mesmo. Hoje, para meu laboratório, 80%, opa, desculpa, 80% é resina foto.
E você considera que... será que é só pelo fato de você se dar tão bem com a resina foto, ou realmente é um material que tem uma possibilidade muito grande de trabalho? Não, então, hoje, o pessoal tem falado muito, principalmente para dente posterior, né? Esses casos de reabilitação, aumento de DVO, sempre fazer com resina foto. Uhum. Por conta de ser um material mais elástico, né? Eu estou até lendo um artigo aqui que fala, né, uma peça muito fina, cimentado em dentina, em posterior, tá? Cimentado em dentina, em resina e em cerâmica. É muito mais resistente em resina. Peças muito finas, tá? Tipo essas tabletops, essas onlays muito fininhas. Tá, então, Tá? uma das questões era exatamente a respeito dessa parte do DVO, porque a gente vê muita hoje indicação da resina foto para fazer tanto as reabilitações estéticas, quanto para trabalhar nessa parte de DVO. Então você acha que você considera bem melhor? Sim, com certeza, porque é um material que se acomoda melhor com essa nova oclusão, com essa nova dimensão, né? A resina ela é mais elástica, ela, com certeza, claro, ela se desgasta mais do que a cerâmica, mas isso é muito bom, porque um paciente que tem um aumento de DVO, ele ainda vai se acostumar com essa nova mordida, com essa nova altura. Então, precisa ser um material mais elástico. Se tiver um desgaste, como tem nos dentes naturais, não vai quebrar. Na cerâmica, a chance de quebrar é muito maior. Eu já tive casos, assim, de tabletop em cerâmica, em IMEX, e na primeira semana quebrou cúspide. Porque é muito novo para o paciente, até ele se adaptar, os músculos se adaptarem com essa nova situação, é complicado, entendeu? Então a resina é muito melhor nesse sentido. Porque nesse caso também tem a memória muscular, tem a mordida, tem uma série de coisas, né? Exato. E até para a segurança do paciente isso é melhor. Exato. E hoje, além de dente posterior, eu tenho feito muito dente anterior em resina, né? E aí o pessoal, às vezes nos cursos, o pessoal pergunta, né? Maior dúvida, mas por que resina e não cerâmica? Claro que poderia ser cerâmica, mas tudo tem sua indicação. Tudo, por exemplo, vamos pensar aí de canino a canino em resina, né? O desgaste de dente é muito menor, então isso para o paciente é muito bom. Então vai preservar muito mais estrutura dental. Na cerâmica, não. Na cerâmica a gente precisa ter um preparo. Sim. Sabe, esse negócio de falar que é totalmente sem preparo, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pode dar aí um excesso, né, na cervical, então precisa ter um mínimo de preparo. A resina já aceita melhor. O financeiro também, né, é muito mais barato para o paciente. Às vezes o paciente não está no momento de gastar para fazer um tratamento em cerâmica. E por isso ele não precisa ficar aí esperando esse dinheiro chegar. O dentista pode oferecer a resina foto, seja como provisório ou seja por um longo tempo, né? A durabilidade aí também, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas hoje eu estou fazendo muito dente anterior, laminado em resina foto. E é interessante porque a resina se tornou um material, ela sempre foi, mas agora ela se tornou um material muito mais divulgado, muito mais aceito pela versatilidade e outra coisa, pela qualidade dos materiais, né? Uma outra questão também que assim, a gente vê muito, qual que é a sua opinião Vamos colocar as nossas resinas, que é a Solidex e a Ceramage. Eu tenho visto muitos casos da aplicação de Solidex e Ceramage em prótese sobre implante. Então, a sua opinião sobre isso é super favorável. Super favorável, ainda mais para implante. Sabe que outro dia eu estava assistindo uma aula de um professor de oclusão, e aí ele estava falando que ele vê casos, não vou falar nome aqui, porque às vezes não gosta que fala. Ele vê casos onde o dentista coloca o implante em infraoclusão, ou seja, sem ocluir. Para não ter sobrecarga, para não ter muita carga de... Porque quando o paciente oclui,
tem toda uma carga Sim. mastigatória. Então, para não prejudicar o osso, aí ele deixa em infraoclusão. Mas isso não faz sentido nenhum, porque o dente antagonista vai destruir até ocluir. Uhum. Então, a resina para isso é super favorável, porque ela é mais elástica, ela absorve melhor essas cargas mastigatórias, sem causar dano para o osso. E principalmente no caso de, vamos colocar assim, uma carga imediata, então a resina é o ideal. Uhum. A resina é bem indicada também. É, Aí eu, tudo tem sua indicação, aí o dentista que vai poder selecionar melhor o material, né, juntamente com o paciente, mas a resina para implante é super bem indicada, sim. e é interessante quando tem essa integração, principalmente do técnico com o dentista, que cada um sabe as características, um sabe do paciente, do outro do material, e tendo essa troca de informações acaba rendendo muito e o trabalho tende a ser Exato, perfeito. Uma outra situação exato. também que a gente pode colocar aqui diante dessa situação, vamos colocar no caso das ceramagens de gengiva. A gente tem visto muita aplicação delas sobre próteses fixas. Uhum. Também é uma aplicação bem vasta. Sim, sim, mas para aplicação de gengiva, hoje eu não faço mais, tá? Uhum, Esses casos, assim, a maioria dos meus casos são laminados, coroinhas unitárias ou individuais, na verdade. uhum. Mas a gengiva em resina, sempre em próteses removíveis ou implante parafusado, né? Onde Ah, você tá. pode tirar num intervalo de tempo e fazer uma manutenção. Seja uma Tá, limpeza, um repolimento, é, qualquer coisa desse tipo. tá. E nesse caso, Cimentado eu já não faria. então, e é isso daí que eu ia te perguntar. Então, no caso, sempre para fazer numa removível. Eu não faria. Uhum, eu não faria num cimentado. Entendi. Porque como você vai tirar para repolir, para fazer uma higienização, não tem jeito. E a resina, a gente sabe que a vida útil dela é diferente da cerâmica. Se é um caso híbrido, né, misturado, Uhum. dente em cerâmica para gengiva em resina, que tem muito caso assim, aí eu já não aconselho. Eu, né? Tá. Então, assim, pegando esse gancho de caso da vida útil e tudo mais. No laboratório, para aumentar a longevidade de uma resina, o que que o técnico poderia É fazer uma, para otimizar? é uma pergunta boa, porque a primeira coisa, né, que eles falam, mas a resina não dura, né? A resina não tem a mesma vida útil da cerâmica. Sim, com certeza não, são materiais diferentes. Eu sempre faço uma comparação assim, a cerâmica é um vidro e a resina é um plástico, vamos dizer, né? Uhum. O que vai aumentar a vida útil desse material? A indicação correta é a primeira coisa. A gente não pode indicar uma resina para um paciente fumante, para um paciente que toma vinho todos os dias, um paciente que toma muito café. Essa resina vai se deteriorar mais rápido, certo? Entendi. Outra coisa é a forma como é polimerizado. Isso é super importante. Às vezes a gente usa equipamentos que não polimerizam a nossa resina. A gente precisa se atentar muito ao equipamento que a gente está usando e a resina que a gente está trabalhando. Então, existem vários equipamentos, né, de várias marcas. Tem a especificação. A Solidex e a Ceramage precisa de um espectro de luz de Uhum. 450 a 480 nanômetros, né? Então, a gente tem que procurar equipamentos que atinjam esse espectro de luz. Tá. Tá? E Tem equipamento que não. Eu estou te ouvindo. então tá, eu só não tô bom, voltou agora. Voltou. Voltou. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa ver. O equipamento ideal para cada resina que a gente está usando. Tá, no caso, a resina Solidex e Ceramage, fora esse aspecto do nanômetro, que a gente tem que ver o equipamento, ele é uma resina muito fácil de trabalhar, né? É muito fácil. As resinas, bom, eu falo que assim, tudo é treino, né? Mas é um material fácil de trabalhar. A gente já vê a cor que a gente está fazendo,
não tem a contração como a cerâmica. Então, assim, eu acho maravilhoso. Pode levar várias vezes para a luz, que não vai prejudicar, diferente de uma cerâmica, que quanto mais a gente queima, mais propriedade a gente perde. Entendi. E tem outra coisa também para a durabilidade da resina, que eu acho super importante, que é o polimento. Tá? Muita gente às vezes fala, pode usar glaze, né? Esses glazes. Perguntam. Fotopolimerizáveis? Não, eu não gosto. Eu uso até para provisório, sabe? Quando você está tentando dar um polimento, precisa dar uma melhoradinha em alguma região, eu até uso um glaze para provisório, porque é provisório. A intenção do provisório é ficar pouco tempo. A resina foto precisa de um bom polimento mecânico. E aí, às vezes, o pessoal no curso fala assim, não, mas eu vou dar o polimento e depois passar o glaze. Eu duvido. Porque na época, quando eu usava o Art Glass era muito difícil de polir. E eles vendiam um glaze, né, pra gente usar. E eu não dava polimento. Imagina, era dificílimo conseguir puxar um brilho naquela resina. Eu ia ficar perdendo tempo para depois passar o brilho. Né? Então, assim, não tem jeito. No dia a dia a gente não consegue fazer isso. Não é assim. E exatamente esse ponto que você então, assim, polimento mecânico. Tá. Polimento mecânico. Porque isso vai selar toda a superfície, vai eliminar a porosidade. Sim, e aí, sim, aumenta a longevidade. A pigmentação dessa resina, adesão de placa, é muito menor. Sim. Tá? E mais uma coisa também. Que o paciente, às vezes, coloca uma peça, seja resina, seja cerâmica, e não higieniza. Exatamente. Né? E o dental é uma vez na vida, outra na morte. O dental vai ajudar muito na manutenção dessa peça. O Flores ali falando. Flores era especialista no Art Glass, né? Tô vendo. Flores. Ele precisa voltar de tempos em tempos para o consultório para fazer uma manutenção, um repolimento da resina. Tudo isso vai dando longevidade. É isso que eu ia te perguntar, porque normalmente o paciente coloca, vai embora e esquece. E aí fala assim, mas o polimento da resina não durou. Ele precisa, então, fazer essa manutenção dentro do consultório, né? E assim, tem algumas resinas que o brilho se preserva por mais tempo, tá? Outras perde um pouquinho mais rápido. Então, mas essa manutenção no consultório é necessária. E aí, cada vez que ele vai, o dentista vai lá e faz um repolimento. Ah, sim. Você tem mais ou menos, né? uma noção de tempo? É que assim, tem resina que perde o brilho, sabe? Mas a saliva mantém esse brilho. Não é uma coisa que vai aparecer. E a cada quanto tempo, assim, seria indicado fazer isso? Se o paciente... O ideal seria a cada 6 meses, né? Mas assim... A gente sabe. Mas pelo menos uma vez por ano, eu acho que seria bem legal. Tá. E no caso... Aí também é o dentista que vai conversar com o paciente vai ter toda essa consciência. Tá. E no caso de precisar, às vezes, fazer algum reparo, depois que essa peça está cimentada? Foi uma pergunta que chegou aqui para mim. Não, isso é bem legal você perguntar, porque às vezes acontece mesmo, né? Esses casos de aumento de DVO, até eu fiz uma live com o Dr. Pedro, eu não lembro se você assistiu, acho que você assistiu, né? Sim. Ele até comentou que um dos casos, esses aumentos de DVO demora para o paciente se acostumar com essa nova condição. E aí quebrou um pedacinho da cúspide, se eu não me engano, o canino. Ele foi lá e arrumou com a resina de consultório mesmo. Tá. Super simples. Tá. E se é cerâmica, tira e faz de novo. Exatamente. Então, a parte da adesão da Ceramage ou da Solidex com a resina foto de consultório se dá de forma bem tranquila. Sim, são resinas, né? É só fazer um tratamento, uma asperização, um bonde e fazer a aplicação. Tá. Nossa, eu tô achando interessante porque, assim, às vezes são perguntas que são tão simples, mas acabam surgindo dúvidas, né? E sabe uma coisa que eu tenho ouvido falar muito nas lives e que eu acho que é uma verdade?
Agora, depois dessa quarentena, eu acho que muita gente vai voltar, muitos pacientes vão fazer tratamentos essenciais, né? Então, esse negócio de ficar, vou lá, gastar rios de dinheiro, colocar cerâmica, talvez isso não vai acontecer agora, de imediato. Sim. Mas para aquele paciente que precisa, né, que não está feliz com os dentes e precisa colocar lente, faceta, qualquer coisa, eu acho que a resina vai ser uma saída bem legal. Tá. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu já estou vendo uma perguntinha ali, como que adquire. Gente, eu estou vendo que a live está com bastante gente aqui acompanhando, maravilha. A Ju realmente é uma pessoa que tem muita informação para passar para nós. E também tem uma coisa muito legal. Ali depois na página da Labor Dental no Instagram. Ah, aliás, Laborzinho, tá, gente? Ó, protegido. Também está de quarentena. Tá. Eu não estou de máscara, então ele está de máscara. Nós temos agora uma promoção bem legal para quando acabar a nossa live. A gente Isso é bom, né? está com super voucher de desconto. Então, as 10 primeiras pessoas que forem lá na nossa página e fizerem No Instagram, né? No perfil do Instagram, não é? No perfil do Instagram. Acabando essa live, vai lá no perfil do Instagram da Labor Dental, na nossa página, e marca lá 3 amigos. As 10 primeiras pessoas têm esse voucher. Ó, sensacional, hein? Como que é esse voucher? Ganha o quê? 15% de desconto. Ai, que legal! Eu posso também? Você pode também. Gente, será que vai dar tempo? Meus clientes que estão vendo a live aí, aproveita, hein? Vamos comprar. Deixa eu te perguntar, tem que comprar até quando tem que usar até quando esse voucher? Olha, esse voucher tem uma validade bem legal. Se eu não me engano, são 90 dias, se eu não me engano. Opa, aí é bom, hein? Aí é bom. Então dá uma olhada lá, @labordental 1977. Aí pegando esse gancho já, então, vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta também bem legal para você que me mandaram aqui. Ó, o Sanzio já quer, hein? Achei ótimo. A Ju, me mandaram... Tá aí? Tá, o Sanzio tá aí. Qual é a vantagem da resina indireta para resina direta? Ó, isso também é bem legal. A resina direta. Muitos dentistas hoje, quando eles estão optando por resina direta, quando é uma restauração muito pequenininha, um caso mais simples, que não vai exigir horas de cadeira do paciente, né? E casos pequenos, né? Como eu falei. As indiretas, por a gente ter a possibilidade de trabalhar sobre o modelo, a gente pode levar o tempo que precisar, né? Às vezes pode ficar um dia inteiro ali esculpindo, polindo, dando acabamento, coisa que às vezes na boca do paciente é muito cansativo. A polimerização vai ser melhor, porque a gente vai estar no equipamento com mais lâmpadas, né? Então a polimerização é muito melhor, muito mais efetiva. Para peças grandes, tá? Uma coroa, por exemplo, uma restauração maior, né? Que não seja só aquelas onleizinhas pequenininhas. O aju já vai com a oclusão ajustada, isso é muito bom. O que mais? O polimento também já vai pronto, depois é só dar uma refinada, né? Porque depois da cimentação tem toda aquela manipulação, então só refinar o polimento. Então, acho que essas são as vantagens mesmo. Tá. Que você está fazendo fora da boca, então, né? Por exemplo, vamos pensar aí em facetas diretas, né? Que o pessoal às vezes faz de pré a pré, ou de canino a canino, que seja. Quanto tempo ele vai ficar na cadeira com o paciente? O paciente às vezes não abre a boca, né? E outra coisa, que até eu estou vendo no artigo do Newton Fall, às vezes nesse artigo ele está fazendo um central na boca, porém, ele finaliza fora da boca e cimenta. Por quê? Ainda tem isso, ainda tem a chance de você conseguir com cimento mascarar melhor um fundo escurecido, porque o cimento você consegue trabalhar todas essas imperfeições, né? Então, um melhor mascaramento.
controlar o valor com cimento, né? O acinzentamento da peça ou não. Doutora Rose, né? Está perguntando, facetas, qual a melhor resina? Isso. Pode ser a Ceramage. A Ceramage, ela é melhor, assim, do que a Solidex, né? Eu vou explicar isso, por que ela é melhor. É um sistema de resina mais novo, a Solidex já é bem antiga. Eu adoro a Solidex, para manusear, ela é perfeita. Só que ela tem algumas deficiências, né? Por ser um sistema mais antigo. Então, uma das diferenças é que o kit de efeitos é muito reduzido. Tem o azul, o branco, o oclusal, tem uns 3 ou 4 efeitos. O âmbar, então tem poucos efeitos. A Ceramage já tem um sistema muito mais completo quando a gente fala de efeitos. Tá? Outra diferença da Solidex para a Ceramage. A Solidex ela tem uma radiopacidade muito fraca. Então, quando o dentista vai tirar a radiografia, não aparece. Uhum. Isso para convênio é muito ruim, porque eles precisam comprovar, né? Mas se não é um dentista que trabalha com convênio, eu acho que é uma resina bem legal para posterior. Principalmente. A resistência dela é muito boa, né? É muito boa e é muito fácil de trabalhar. A Solidex ela é bem esculpível, ela é muito fácil. E a Ceramage é um sistema mais novo. A Ariel vai se inscrever ali. Já é um sistema mais novo, é uma resina mais moderna. Então, a Solidex tem carga cerâmica e a Ceramage tem carga de silicato de zircônia. Então, dá mais durabilidade para o material, mais resistência. Tá? Essas são as diferenças. Material de cimentação para essa faceta. Então, doutora, eu posso fazer um convite aqui, Cíntia? Para o meu outro Instagram? Claro. Eu e uma dentista, a doutora Aline, a gente tem um Instagram, onde a gente mostra o nosso conceito, que é só laminado em resina. E lá a gente apresenta cimentado, a gente fala de cimentação, a gente fala de várias coisas, tudo relacionado com laminados em resina. Então, doutora Rose, pode entrar lá, conceito PIB, @conceito PIB. Tá? Lá você vai ter mais informação e aí você pode também mandar pergunta, porque a Aline é dentista, ela vai poder te informar melhor sobre essa questão de comunicação. É bem bacana o trabalho das duas, indico. Ju, tem uma pergunta aqui do Robson. Oi, Robson, tudo bem? O Robinson já é nosso cliente. Ele está perguntando aqui quais equipamentos que a gente indica. Ju é a melhor pessoa para falar dos equipamentos. Eu tenho aqui no meu laboratório o Cotalux. É um equipamento que eu gosto, ele é muito bom, porque ele é bem parecido com o da Shofu mesmo. O espectro de luz dele é bem grande, vai de 300 a 500, então polimeriza outras resinas também. Mas tem o da VH, né, o Essence, que é um equipamento mais barato, mas ele precisa de mais tempo de polimerização. Tem um novo agora, da VRC, eles até ficaram de me mandar para testar, mas aí entrou essa quarentena, eles não conseguiram ainda, né? Porque vem muita peça importada da China e tal. Mas esse equipamento eu vou testar. O Dorival sabe bem desse equipamento, ele já experimentou. Qual outro que teria? O da IDG, aquele novo da IDG não é legal para Ceramage, tá? Ele não polimeriza, ele não atinge o espectro de luz necessário. E aproveitar de perguntar uma coisa em relação a esse negócio dos fornos. A temperatura também tem uma coisa que influencia. Ela não pode passar de um determinado grau, não é isso? Sim. A empresa, a Shofu, recomenda não ultrapassar 50 graus, alguma coisa assim. Né? Então não pode ter um superaquecimento da lâmpada. Isso é importante também. Porque tem equipamentos que... Já teve um lugar que eu fui dar um curso, acho que em BH, e eles arrumaram um equipamento lá que eu nunca tinha ouvido falar. Não dava para pegar o modelo depois de polimerizado, sabe? Tão quente. E aí eu já cortei na hora, assim, o uso. Falei, não, esse não dá pra gente usar. Porque vai
compromete o prejudicar a trabalho, sua né? qualidade do material. Não, prejudica o material, né? O Uhum, material. sim. Enquanto a gente vê mais algumas perguntinhas aqui, exatamente vou pegar esse seu gancho. Muitas pessoas Uhum. perguntam assim pra gente, Cíntia, mas por que vocês têm Solidex e Ceramage? Aí eu queria saber, assim, de você. Você, Juliana, em que momento usa Solidex? Eu sei que você já falou da Solidex para posterior, que é bem legal. Mas, assim, em que momento você Uhum. indicaria ou para quais trabalhos você indicaria Solidex e para quais você indicaria Ceramage? Assim, para quem está Então, começando no laboratório com resina, qual das duas você indica? depende. Se ele quer investir mais, né? Ele pode ir para uma Ceramage. Mas se Uhum, ele está começando, quer começar investindo pouco, a Solidex ela é bem mais barata, né, do que a Ceramage. sim, sim. Então, eu acho que é super viável. E para aquele cliente que de repente não faz muita resina, né? Mas faz só algumas onlays, algumas pecinhas, também usa Solidex. O preço dela está muito competitivo, né? Uhum, Pelo que eu andei olhando, tá está muito bom. super competitivo. Tá E com muito, esse aliás, tá bem bom, na verdade. tá muito bom. E com esse desconto do voucher, se a galera aproveitar, vai ser melhor ainda. É verdade, ainda tem o Apro... desconto. Ainda tem o desconto, aproveita. A Solidex e a Ceramage em relação à resistência, à estética, tudo isso. O que você pode me Hum. falar um pouquinho? Comparando Solidex e Ceramage, Isso. Uhum. com relação à resistência, então, a Ceramage, como ela tem carga de zircônia, Zircônia. ela acaba sendo mais resistente, né? Mas, mas eu acho que as duas estão bem. A resina, ela já, por ela ser mais elástica, Uhum. ela se comporta melhor, né? Tá, então ela Para já esses tem. casos, por exemplo, muito finos, de posterior, sabe? Tá, então, Mas a ceramage, por ter a carga de zircônia, ela é muito mais, ela é bem melhor, né? Falando em resistente. dureza, falando em durabilidade. Então, assim, mesmo para casos estéticos ou para casos que você necessita de resistência, tanto uma quanto a outra seria bom? Uhum. Sim, Tá. a ceramage é melhor, tá? A ceramage é bem superior, é uma resina superior, né? Tanto é que ela custa mais caro. Sim. Eu sempre comparo, né? Não tem como um Fusca custar o mesmo preço do Audi, Não, tá? de Uma jeito comparação nenhum, né? bem, né? Mas, Então, por quê? Porque tem coisas melhores, né? É sim, essa mas é isso. comparação que eu faço. Tá, e questão no O caso. Fusca é ruim? Não, é lindo, mas, É. entendeu? Ó, uma pergunta bem legal. A Ceramage tem melhor vedamento que a Solidex? Vedamento? A Vedamento o perguntinha quê? que pena. Será que você podia explicar um pouquinho melhor aqui pra gente o que seria esse vedamento? Melhor vedamento, Será, também não será que seria entendi. no caso de polimento? Não sei. Se for isso, a pergunta que eu tenho é a seguinte: no caso para fazer o polimento das duas, Hum. uma sequência de polimento que você poderia indicar, o que seria? Nossa, é muito rápido o polimento, sabe? Uhum, A Solidex, o polimento é mais rápido ainda, é mais fácil. A Ceramage, a gente ainda precisa de uma pasta de diamantada, tá? E certo. uma boa pasta diamantada, não pode ser aquela de consultório, porque como ela tem a carga de zircônia, ela é mais resistente ao polimento. Uhum, Então, o que eu uso? Eu começo usando uma pedrinha tipo Duragreen da Shofu, a Duragreen Dia, a uhum. diamantada, tá? Diamante. Essas Uhum. pedrinhas para IMAX, para zircônia, porque tem pouca vibração. A adaptação, já falo da adaptação aqui. Peraí, então, deixa eu voltar. A pedrinha, ou uma pontinha diamantada. Depende, se eu estou trabalhando com lâminas muito finas, às vezes eu já vou direto para borracha. Tipo uma hexacerapol, hexaintrapol. A Uhum. hexacerapol desgasta mais e deixa mais ranhura na superfície, Uhum. tá? A hexaintrapol já vai dando um polimentozinho, um Que, pré-polimento. que é o ideal para resina.
Isso. A textura eu faço com diamantada, aí vários formatos, esférica, bem fininha, aquela ponta de chama, aí são vários formatos. Depois eu posso até postar uma foto no meu Instagram. Uhum. Depois eu uso a Scotch Brite para regularizar a superfície, para não ficar com aquelas ranhuras, né, da textura. E a escova pelo de cabra. Bem Só simples. isso. Bem simples. Se é a ceramagem, eu uso as pastas, que eu acho que elas são, assim, essenciais. Não são baratas, viu, labor dental, mas são boas. Mas Dá também polimento até em dura uma cerâmica. vida, né, Ju? Dura uma vida, dura muito. Né? Ai, A gente nem pode passar a escova, aprofundar muito a escova não, na pasta branca, naquela menorzinha, na diamantada. Porque nadinha. senão você embaça o polimento, você não consegue nem polir. É um É, pouquinho que usa. Tá? e E tem... a Solidec dá para polir com uma pasta universal. Nem precisa ser Ah, pasta diamantada. bacana, essa Ela é informação, muito fácil de polir. Tá? essa informação é bem Alguém importante. perguntou da adaptação, né? Adaptação, qualquer uma das duas vai ser muito boa. Aí depende de você. Uma coisa, quando for fazer o alívio para o cimento, né? Usar um espaçador. Eu uso aqui o espaçador da Ceramage, o Spacer, que é aquela borrachinha. Nunca chegar no término. Isso é essencial. Isso, a Durapolish é muito boa, é a pasta diamantada. Então, alívio para cimento, nunca chegar no término. Você vai ter uma boa vedação. E a forma como você acomoda essa resina e já faz a polimerização. Tá? Acomoda bem no término e polimeriza. Se você vai enchendo de resina, a contração dela vai ser maior na polimerização. E você não vai conseguir vedar direito. Tá? Então eu faço uma camada bem fininha inicial, deixo bem certinho ali no término e polimerizo. E aí fica super adaptado. Super adaptado. Teve mais uma pergunta aqui, do vedamento. Aqui o Dorival falando que o forno da VRC é muito bom. Teve umas perguntas. Qual o tempo mais certo de polimerização para a maioria dos fornos? Então, o tempo varia muito de um equipamento para o outro. O Dakota, as primeiras polimerizações eu deixo 1 minuto. Mas o da VH, por exemplo, já fui dar cursos em alguns lugares que a gente usou, precisa de mais tempo, tá? Então aí eu recomendo uns 2 minutos. Aí a polimerização final mais longa, 5, 6 minutos, tá? Adaptação igual selamento. Ô, Ju, Sim. teve uma outra pergunta também aqui. Qual é a espessura da camada ideal para ir fazendo as polimerizações? A espessura? Então, eu não recomendo fazer espessuras muito grandes, né? Por 2 motivos. A luz talvez não chegue até o final, até a camada mais profunda, tá? Se tiver muito espesso. E a dificuldade que a gente tem para manusear essa resina, porque ela fica, quanto mais resina, mais mole ela fica. Você posiciona de um lado, ela cai do outro. Ah, entendi. Entende? Então, é difícil. Até o Barrote fala isso nas aulas dele. É difícil a gente falar uma espessura. 2 milímetros. Você vai medir uma espessura de 2 milímetros para colocar ali? É muito visual, sabe? Você vai sentindo. Tem que ser na entendeu? sensibilidade mesmo. Isso. Tá. Nossa, tem algumas o tempo outras do Cota-Lux, acho que alguém aqui perguntou, Rogério Moraes, o tempo do Cota-Lux, então, Cota-Lux eu deixo 1 minuto nas iniciais, aí a última eu ponho 5. Deixa eu ver, posso usar dentina incisal de uma... Pode, efeito de outra até eu acho que pode sim. Eu vou deixar salvo, Ariel, pode deixar. Vou deixar a live salva. Quando o dente legal. fica cinza. Pode ser superaquecimento. Tá, deixa eu falar uma coisa. Até dá para misturar efeito, não vejo problema nenhum você pegar um efeito azul de uma resina. O que eu acho mais complicado nas resinas laboratoriais é você pegar, por exemplo, que já teve casos, né, na época que eu trabalhava lá na Labor Dental, que eu tinha muito contato com os clientes,
O cliente tinha comprado numa dental e aí não tinha o incisal da Ceramage. Então ele comprou a cor B1, eu acho, A1 da Ceramage, e aí eles falaram assim, mas pode usar da Solidex que dá na mesma. Mas tem diferença, sabe? As cores, as dentinas incisais são feitas para se combinarem, entende? Se você pegar a dentina da Solidex e misturar com a incisal da Ceramage, não vai chegar na cor final certinha. Entende? É só isso. Mas também dá para... Você vai trabalhando ali outras massas e você consegue chegar na cor final. Só que eu acho muito trabalhoso você ficar testando. Verdade. Entende? É arriscado, né? Então, assim, eu prefiro dentina incisal da mesma marca. E os efeitos, tudo bem. Na Solidex, até eu fiz um vídeo, eu tô para criar esse canal do YouTube, que eu não consegui ainda. Eu usei efeito da Ceramage, o efeito azul, porque a Solidex não tem esse efeito azul. E tudo bem, não teve problema nenhum. Agora, ele falou alguma coisa de cinza, deixa eu ver. Cadê? E quando o dente fica cinza, pode ser superaquecimento? Olha, eu acho que é mais a questão de trabalhar as massas translúcidas, tá? Porque se você exagera no translúcido, ele é cinzenta. Uhum. As massas translúcidas tendem a cinzentar, tá? Mas, Rogério, depois, se você quiser, me chama no direct, a gente conversa. Porque tem que entender o que é esse dente cinza, tá? Às vezes é o substrato que está escurecido e o dentista não te passou essa informação. Isso também pode Aí, ser Roger, a então coroa. procura a Ju, hein? Quem te perguntou também agora a respeito da dentina incisal foi o Juscelmo, lá do Design Pro, que ele também é um usuário bem grande de resina. É legal ter esse bate-bola entre vocês, né? Porque acabam trocando várias Sim, informações, é muito enriquecedor. Ô Ju, só tô sim. preocupada aqui que tá faltando uns 10 minutinhos, acho que para acabar. Já? Tá tão Passa muito gostosa essa rápido. conversa. Eu pensei que a Passa muito gente ia ter tempo de rápido. fazer muitas perguntas. Nossa. Desculpa, eu tenho uma outra pergunta agora também para você. Isso daí é bem curiosidade mesmo do meu lado promotora. Para um técnico que vai começar a usar, vai trabalhar com as resinas fotos, o que você acha necessário ele adquirir em termos de cores para iniciar Tá. os trabalhos? Nos cursos que eu dou, às vezes o pessoal fica assim, nossa, mas eu vou ter que comprar o kit completo. Não precisa comprar kit completo. Desculpa, Labor Dental, mas não precisa. Né? A gente precisa, assim, se colocar no lugar de usuário mesmo. Hoje eu sou uma usuária e eu sei o quanto é custoso a gente, né, adquirir um kit e depois ficar com um monte de coisa parada. Uhum. Então, o que eu falo, assim, para os promotores quando me pedem essa ajuda? Ó, estão pedindo outra live aí, viu, A Cíntia? Dani, beijo, Dani. O que eu falo? Veja as cores que mais saem no laboratório. Porque aqui no meu, dificílimo tem um A3, apesar de eu gostar. Mas é A1, B1, A2, no máximo A2. Então, aí às vezes tem cores que uma incisal atende 2, 3 cores. Entendeu? Uhum. Então, o ideal é ver qual é a cor que sai mais, pegar a incisal correspondente e talvez uma massa cervical. Entendi. A1, B1 não precisa de massa cervical. Coloca um A2 na cervical, só para dar um croma. Entende? E nesse caso, o interessante é comprar o mesmo sistema, ou Ceramage ou Solidex. Por aquele motivo que eu te falei. Se começar a misturar dentina com esmalte, aí não pode ser que não chegue na cor. Entendi. Sabe? De escala. Entendi. De escala. Porque quando não é cor de escala, a gente precisa realmente trabalhar as massas, né? Uhum. Ou chegar no mais acinzentado, ou no mais alaranjado. Aí sim a gente pode misturar outras cores, mas quando é cor de escala, aí eu prefiro usar sempre o mesmo sistema. Olha o Cadu aqui, que legal, que tá com saudade da bancada. Beijo, Cadu. Ô, Ju, também, viu?
Ah, Essa situação agora que a gente vê hoje, todo mundo com dentes muito brancos, os bleaches. uhum, A uhum. Ceramage, ela atende muito bem. A Solidex também, ou você indicaria mais a Ceramage? Ah, é que a Solidex não tem cor bleach, né? Não, não, não tem cor bleach, mas para casos É. estéticos, você indicaria Uhum. A Solidex? Solidex? Uhum. Então, aí precisa ver se vai ter a cor que você vai precisar, entende? É possível, claro que sim. Para anteriores, você julga também que ela seja uma resina bem bacana. Sim, sim. Eu acho que assim, olha, tem casos e casos. Tem casos que o paciente não pode pagar, Uhum. entende? E aí você pode dar uma opção mais barata, mais viável para ele, tanto o dentista quanto o técnico, porque aqui comigo eu trabalho para poucos dentistas, né? Eu trabalho sozinha. Mas tem muito essa conversa, Ju, puxa, esse paciente, olha, vai ser difícil ele pagar, mas ele precisa fazer esse caso, o que você pode fazer? Vamos tentar, ou eu diminuo o meu lucro, ou eu diminuo o custo do meu Uhum. material, entende? É tudo uma questão de necessidade do laboratório. Tem laboratório que usa aí resina de R$ 50 a bisnaga e sofre para conseguir um bom resultado. Tem Sim. muita gente que me fala, nossa, mas essa resina eu não consigo chegar na cor. Uhum. Então, faz um upgrade para uma Solidex, sabe? Vai ser um pouquinho mais caro, mas não é isso que interfere. Se a gente fizer as contas, Sim. né, o custo do material é o menor de todos. O que Sim. custa para a gente é a mão de obra, é o nosso tempo. É o tempo. Exatamente isso. E às É isso vezes você vai usar que. uma resina mais barata e vai ficar lá quebrando a cabeça, perdendo o Exatamente. dobro do tempo para não É. conseguir chegar na cor, Por quê? Porque sabe? você vai perder tempo, a resina não obedece, depois você não consegue dar o polimento que você precisa. É uma série de coisas. O tempo do técnico é o que É realmente o é o que dinheiro. vale. É, É, é. E aí, às vezes, você não economiza no material, mas você ganha tempo fazendo uma coisa que você está acertando, sabe? sim. Caro é bem relativo mesmo, Tá certíssimo, entendeu? Manuel. Os técnicos, muitas vezes eles falam assim, nossa, mas como é que eu vou falar com o dentista a respeito de resina? Porque normalmente, às vezes, o paciente já vem, né, com aquele negócio, eu quero cerâmica. Então, realmente é um Uhum. trabalho muito próximo do dentista e do técnico para falarem o que vai ser o melhor para o paciente, É, para decidir o material, para decidir qual é a exato, tem melhor que ter. situação. A Aline, a minha parceira, né, lá do conceito, ela sempre dá um exemplo muito legal. Eu vou chegar no cabeleireiro e falar assim, ó, corta meu cabelo aqui. Se ele quiser só ganhar o dinheiro, ele vai cortar aqui. Vou sair de lá Exatamente, horrorosa porque não combina com o meu rosto. Se ele exatamente. for bom, ele vai falar, olha, mas o que você acha da gente fazer assim? Porque Uhum. esse tamanho, você cortar aqui vai ficar melhor. Se você pintar de outra cor, vai ficar melhor, entendeu? É. Tem que ter essa conversa. Se você quer um paciente, né, que volte e que saia falando de você, falando bem, né? Você É, vai ter essa conversa, explicar por que o caso dele seria melhor em resina, por que o caso dele, sabe? Eu acho que tem que ter essa conversa. Eu acho que isso é o essencial. é, Amada, é, eu tô achando que a gente vai passar o tempo, hein? Não vai nem dar é. para despedir. Não, gente, então já que a gente pode marcar uma outra live outro dia, Ju, o que que você acha? Fala de novo do voucher, que às vezes teve gente que entrou agora. É, vamos lá. Ó, vou até trazer o meu amigo lá, Borzinho, novamente, que é o nosso mascote. Ele veio aqui para me lembrar do seguinte: nós temos um voucher de desconto. Todo mundo que está acompanhando essa super live aqui com a Juliana, que é uma técnica excelente. Seguinte, tem um voucher de desconto para todos vocês lá na página da Labor Dental no Instagram. É um voucher de 15% de desconto para compra de Solidex de Ceramage. Vale muito a Por pena, 90 dias. válido por 90 dias é o voucher. E assim, acabando essa live aqui, já vai para lá, curte e marca 3 amigos. Marcou 3 amigos, os 10 primeiros já ganham esse voucher de 15% de desconto. Vale muito a pena aproveitar, gente. Em épocas que dá até para fazer compras virtuais,
não deixa de aproveitar. Vai lá no perfil @labordental 1900. 1977. Ó, tô aqui. Vou despedir, porque eu tô Então não achando que deixa de vai cair essa aproveitar. live. E acho que em breve a gente faz uma outra live, hein, Ju? Sim, vamos. Ó, obrigada, viu? Foi uma delícia. E Obrigada. qualquer dúvida, o pessoal pode fazer pergunta aqui no meu Insta, no Café. direct, tá? Meu café já acabou. Fica para a próxima, tá? Beijo, obrigada, Maravilha. amor. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Tchau, tchau. Tchau. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada.